Hoje eu vou contar a história para vocês que os ovos de chocolate não contam, que os coelhinhos não contam para vocês, nem a televisão e nem a internet. Hoje eu vou contar para vocês a verdadeira história da Páscoa. E quem vai contar essa história pra gente não é um coelhinho, criança. Sabe o que é? Quem que vai contar pra gente? É um cordeiro, esse animalzinho aqui. Ele que vai contar essa história pra gente, porque é a Páscoa do Cordeiro. Olha só, há muito tempo atrás, quando não existia nada, só existia Deus. Então Deus resolveu criar todas as coisas. E Ele criou o mundo e tudo que nele há. Deus é o Criador. E Ele também nos criou. De tudo que Deus criou, o que Ele criou de mais especial foi você e eu. E Ele nos criou para termos relacionamento com Ele, para sermos amigos de Deus. Só que algo estragou tudo, sabe o que foi? Foi o pecado. O pecado, ele foi como se fosse um abismo entre Deus e o homem, sabe? E Deus nos criou para termos amizade com Ele. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Deus ficou muito triste com tudo isso, então ele resolveu fazer um plano. Ele disse assim: eu vou enviar um Salvador ao mundo para que a amizade entre eu e o homem seja restaurada. E ele então escolheu um povo para enviar esse Salvador. E esse povo ficou esperando durante bastante tempo vir o Salvador prometido. Houve uma época que houve uma grande fome na terra, sabe? E esse povo teve que mudar. E esse povo teve que ir para o Egito. Esse povo é o povo de Israel. Chegando lá, eles viveram muito bem lá durante algum tempo. Só que o povo começou a crescer, a crescer, a crescer. E o faraó, que era o rei, como se fosse o rei do Egito, ele ficou muito zangado. E ficou pensando, esse povo quer ser mais poderoso do que eu, do que nossa gente? Vou escravizar esse povo. Então começou a escravizar. E vocês sabem que escravo, ele não ganha dinheiro. Escravo só trabalha, trabalha, trabalha. E não dorme direito, não come direito. E foi o que aconteceu com aquele povo. Eles foram escravizados lá no Egito. E eles foram escravos, crianças, durante 400 anos. Eles não comiam o que eles queriam. Eles trabalhavam e às vezes até apanhavam. Sabe, eles começaram a orar ao Deus Criador. Eles começaram a adorar a Deus e clamar: Senhor, manda-nos um libertador. Nos liberta, Senhor, dessa escravidão, para que a gente volte para nossa terra. E eles oraram. Sabe? E parece que quanto mais eles oravam, mais o sofrimento aumentava. E Faraó, então, já querendo mesmo acabar com esse povo, ele pediu para que matassem todos os meninos que nascessem daquele povo. Então, todo menino que nascia, os soldados do faraó pegavam os meninos e matavam e jogavam no rio Nilo. Tinha uma moça chamada Joquebede. Joquebede já tinha 2 filhos. A mais velha era a Miriam e o seu filho mais novo era o Arão. O que aconteceu? Joquebede ficou grávida novamente. E será que ia ser um menino ou uma menina? O que vocês acham, crianças? Vocês acham que é um menino ou uma menina? A Joquebede com certeza ficou torcendo para ser uma menina. Porque se fosse um menino, os soldados iam pegar e iam matar aquela criança. Ela ia ficar muito triste. Então, Joquebede ficou pensando: oh Jesus, oh Deus, me dá um menino, me dá uma menina. Mas quando Joquebede teve o bebê, era um menino. E Joquebede ficou muito aflita. E ela escondeu aquela criança durante 3 meses. E ela não sabia mais o que fazer, porque a criança chorava alto. E os soldados passavam perto da casa dela. Então, ela teve uma ideia. Já sei, vou fazer um cestinho. E aí, Joquebede fez um cestinho. Passou bastante betume, que era um tipo de cola, por dentro do cestinho para que não entrasse água. Forrou o cestinho com panos e colocou o seu bebê lá. Pediu para Miriam ficar olhando e colocou o cestinho dentro da água. A água do rio ia levando o cestinho e Miriam ficava olhando para saber para onde ia aquele cestinho. Lá perto, a princesa, a filha de Faraó, estava tomando banho junto com suas servas. Então, de longe, ela viu aquele cestinho e ouviu o choro do bebê. Ela pediu para suas servas pegarem o cestinho e ela falou:
esse é uma criança do povo de Israel. Esse não vai morrer. Esse vai ser o meu filho. E lá de longe estava Miriam. Miriam correu então para perguntar para a princesa se ela não precisava de uma babá para amamentar e cuidar do bebê. E aí a princesa falou, eu quero uma babá. E ela foi chamar. E sabe quem foi que Miriam chamou? A sua mãe, Joquebede. E Joquebede passou a cuidar daquele menino, do seu próprio filho. Amamentou, cuidou, ensinou sobre Deus, sobre o amor de Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas, o quanto Deus nos ama. E aquele menino foi crescendo. Depois ele foi morar no palácio. E depois ele teve que ir embora do Egito, porque ele fez uma bobeira. E ele foi morar, sabe aonde, crianças? Lá em Midian. Chegando em Midian, ele estava cuidando das ovelhas, quando ele teve um encontro com Deus. E Deus chamou Moisés. Foi o nome que a princesa deu para esse menino, Moisés, porque das águas ela o tirou. E Deus falou assim, Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo. Moisés ficou com medo. Eu não sei falar, eu não quero. Mas Deus falou, é você que vai. Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. Deus tem um propósito para a vida de cada criança. Deus tem um propósito para a sua vida, criança. Você sabia disso? Que Deus tem um propósito, tem uma missão para a sua vida? Pergunte para ele. Converse com ele. Que ele vai te dizer que missão é essa. E sabe o que aconteceu? Moisés voltou para o Egito e chegando lá, ele foi falar com o faraó. Faraó, deixa o povo de Israel sair, voltar para sua terra e adorar o Senhor? Faraó, nananina não, daqui não sai ninguém. Então Deus enviou 10 pragas. Na 10ª praga, Deus falou assim, olha, reúna, peça para cada família se reunir, peça para que eles sacrifiquem um cordeiro igual esse aqui, sem defeitos, sem manchas. Peguem esse cordeiro, matem esse cordeiro, peguem o sangue do cordeiro e passem ao redor das portas. Cada família deve comer esse cordeiro assado com ervas amargas. Sabe, Moisés, avisa para cada família que à meia-noite o anjo da morte vai passar. E onde ele olhar o sangue do cordeiro nas portas, ao redor das portas, naquela casa, ele não vai entrar. E o povo de Israel fez tudo conforme Deus falou. Pegou um cordeiro, sacrificou o cordeiro, passou o sangue ao redor das portas, comeu aquele cordeiro em família, aquele cordeiro foi compartilhado em família. E depois, à meia-noite, o anjo da morte passou. E onde ele viu, crianças, o sangue do cordeiro nas portas, ali ele não entrou. Ele passou por cima. E Deus falou assim para o povo de Israel: vocês devem celebrar esse momento como um decreto perpétuo. Essa será a sua Páscoa, porque nesse dia o anjo da morte passou por cima da casa de vocês e não entrou. Sabe, crianças, naquela noite morreu o filho mais velho de cada criança, de cada família do Egito, mas da nação de Israel não morreu ninguém, porque eles obedeceram a Deus. E naquela hora o faraó deixou o povo sair, eles voltaram para a sua terra e eles começaram a adorar o Senhor. E eles esperaram durante muito tempo. Lembra que Deus ia enviar um Salvador para que eles se tornassem novamente amigos de Deus? E Deus cumpriu a sua promessa, porque Deus é fiel. Sabe, Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus, para nos salvar. Jesus nasceu nessa terra como um bebezinho. Ele se tornou um homem e ele ensinou sobre o amor de Deus para as pessoas. Ele curou as pessoas, ele deu comida para aqueles que não tinham, ele fez cego enxergar, ele fez paralítico andar, ele fez morto viver. Só Jesus podia fazer isso porque ele é o Filho de Deus. Mas sabe que Jesus veio cumprir uma missão? Sabe qual era a missão? Nos fazer amigos de Deus. E assim como aquele cordeiro lá na Páscoa morreu para libertar o povo de Israel da escravidão física,
Jesus tinha um propósito também nessa terra, de nos libertar da escravidão do pecado, porque ela nos afastava de Deus. A Bíblia diz, crianças, olha só o que está escrito na Bíblia, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Esse mundo que Deus amou são as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, todas as pessoas que acreditam em Jesus, não pereçam, não morram, não fiquem separados de Deus, mas tenham a vida eterna. Jesus fez isso porque nos ama. Deus enviou o seu próprio Filho. Jesus nasceu, cresceu e morreu lá na cruz, para que nós pudéssemos sermos feitos amigos de Deus, pudéssemos ter amizade com Deus. Jesus, ele sofreu a dor em nosso lugar. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, colocaram prego em suas mãos e em seus pés, rasgaram o seu lado. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Sabe, crianças, antes de Jesus morrer, ele também celebrou a Páscoa com seus amigos. Assim como o cordeiro, na primeira Páscoa, era repartido entre eles, entre cada família, Jesus ele falou, eu sou o pão da vida. Jesus pegou o pão e partiu, pegou o cálice, repartiu entre os seus amigos e disse assim, este é o meu corpo dado por vós, este é o meu sangue dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Toda vez que comerem deste pão e beberem deste vinho, celebram a morte do Senhor, até que ele venha, até que ele volte. Jesus também celebrou a Páscoa. Nós também devemos celebrar a Páscoa. Sabe? Não como uma libertação de uma escravidão física, mas como a celebração da nossa libertação do pecado. Porque agora, a partir de Jesus, nós podemos ter a vida eterna. E melhor que tudo isso, melhor do que ter a alegria de Cristo em nossa vida, Jesus nos fez amigos dele. E ele falou que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Nós podemos agradecer ao Senhor, porque ele é o nosso amigo. Nós temos um amigo que vai ficar para sempre com a gente. Vamos orar nessa hora? Vamos fechar os olhos e agradecer a Jesus por tudo que ele fez por nós, pelo sacrifício da cruz do Calvário? Você pode fechar os seus olhos onde você estiver, na sala, na cozinha, no seu quarto. Feche seus olhos agora e fale com seu amigo Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Te agradecemos por cada criança que está assistindo esse vídeo agora. Que teu Espírito Santo venha estar falando no coração de cada uma. Senhor, traz conforto para aquelas que estão tristes. Senhor, que a tua alegria venha invadir, Senhor, essa sala, essa casa, esse lar que está assistindo esse vídeo agora, Pai. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício vivo. Te agradecemos porque Jesus é a nossa Páscoa. Te agradecemos porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Obrigada, Jesus, por tão grande amor. Crianças, que alegria ter vocês aqui. Nosso encontro já está acabando. E eu tenho, que agradecer e mandar um beijão, um abraço muito grande para as crianças da Casa de Passagem que estão me assistindo. A Raniele e os seus irmãos Micael, Nadson e Eike, Cauã e os irmãos Luana, Evelyn e Davi, Raikonen e os irmãos Hilary, Raila e Wagner, Vitor, Isaac e Samuel. Um abraço muito grande, a tia tá com muita saudade de vocês. Logo, logo nós estaremos juntos. Quero dar um abraço especial para as crianças da Escola Nosso Mundo. Também quero dar um abraço especial para todas as crianças que estão me assistindo, viu, crianças? Nós amamos muito vocês aqui, viu? As crianças